Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Hoje a gente vai falar de mitologia por meio de obras de arte. Eu escolhi algumas pinturas do pintor inglês John William Waterhouse para fazer esse trabalho com vocês. Como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai dar uma olhada no quadro, eu vou explicar o tema para vocês e tentar fazer algumas observações em relação à pintura, para que você vá desenvolvendo um pouco dessa sensibilidade para quando vê um quadro, tentar procurar alguns elementos para que você entenda melhor, né, sobre o que você está vendo e possa apreciar os quadros, as pinturas com mais profundidade. Então vamos lá? Falar um pouquinho de Waterhouse, né? Já comentei aqui que ele é inglês e ele faz parte de uma escola chamada pré-rafaelita, que são aqueles que se inspiram nos pintores renascentistas antes de Rafael de Sanzio. Eles são considerados um movimento mais rebelde, digamos assim, que vai contra todas as regras que existiam na escola de pintura inglesa da época deles. Os temas que os pré-rafaelitas, que tem duas vertentes, né? A vertente do Waterhouse é justamente dessas que falam de temas medievais, de mitos, de histórias que trazem um pouco esse conhecimento atemporal, simbólico, e alguns chegam a dizer que ele cria sempre um clima de sonhos dentro das suas pinturas. E a gente vai dar uma olhadinha aqui nas obras, vocês vão com certeza entender por que eles falam isso. A escolha foi totalmente de gosto pessoal. Eu tentei pegar algumas que ele repete para vocês verem como o tema se desenvolve, né? Ele faz vários quadros sobre o mesmo assunto, e alguns dos mitos realmente que são interessantes, que as pessoas sempre perguntam, que eu aproveitei o gancho aqui da obra dele para trazer para vocês. Então vamos lá? A gente vai começar com a primeira obra que ele fez, que foi apresentada, que é sobre Thanatos e Hipnos. Mas antes disso, só queria avisar que as imagens todas que eu coloquei aqui, elas são de domínio público, né? E elas estão aqui no Wikimedia Commons, né? Que é uma forma de também popularizar e mostrar esse trabalho. Então todas as imagens podem ser encontradas na internet com domínio público, e aí a referência é essa aqui, certo? Então o primeiro quadro que ele mostra, né, a ser exposto realmente aqui na Academia Real Inglesa, é Sono e o seu meio-irmão Morte, uma pintura feita em 1874. Que o meio-irmão do sono é justamente a morte, é Thanatos. E o sono, na mitologia grega, é hipnos, de onde vem hipnose, né? Que a hipnose leva a pessoa a dormir. Então Hipnos, ele é o irmão mais novo, digamos assim, da morte, de Thanatos, porque o sono é uma pequena morte que a gente vivencia todos os dias. E segundo a mitologia, até para que nos prepare para esse grande mistério da morte, representada por Thanatos. E você vai perguntar, e quem é quem nesse quadro, Renata? E aí vem um pouquinho dessa sensibilidade ao ver as pinturas. Primeiro conhecer um pouco do tema, e o título sempre vai ajudar a gente. Então a gente sabe que é sono e o meio-irmão. Então a figura principal da obra é o sono, que é quem está claro, né, que está recebendo o foco de luz. Você perceber como é que o artista trabalha os pontos de luz, o que está iluminado, o que está no escuro, normalmente ajuda muito a entender essa ideia que ele quer passar. Então a gente tem aqui o sono em primeiro plano e o Thanatos atrás, né, no escuro, e você vê que até as posturas, o rosto que ele faz, né, aqui ele realmente parece mais com a morte e aqui ele parece mais com uma pessoa dormindo. Então olha a delicadeza que ele tem. Além do que, olha outra dica que ele dá aqui, a papoula que está aqui nas mãos do sono, de Hipnos. Então a papoula, ela é uma flor, né, justamente que leva, que induz ao sono. Então está aqui o primeiro quadro que a gente está vendo. Então a gente percebe que o artista faz um equilíbrio aqui, né, entre a luz que pega
em Hypnos, e aqui a parte escura aqui atrás, e você tem dois blocos de imagens que criam a harmonia do conjunto, que é esse bloco aqui, que a princípio a gente olha e fala, nossa, por que esse janelão aberto aqui, né? Justamente porque esse janelão ele contrapõe o volume com essa parte aqui, e aí a obra como um todo, a gente sem saber porquê, né, ela parece já muito harmônica para a gente. E aqui é interessante porque tem aqui uma espécie de um incenso sendo queimado, né, que dá essa ideia de ser levado para um plano mais sutil, mais metafísico. Aqui uma lira, que ela está sendo deixada de lado, ele parou de ser tocada, né, e a lira normalmente representa aí a harmonia dos veículos, né? Então, como se a gente tivesse conseguido harmonizar alguma coisa e agora a gente descansa, ou de forma mais definitiva, ou de uma forma mais passageira, aqui com Hypnos, certo? E aqui também um instrumento musical da Grécia Antiga, que eles colocavam uma espécie de flauta. Então, o sono tem a flauta e a morte tem a lira. Ok? Então tá aqui a primeira obra que eu trouxe para vocês conhecerem do Waterhouse. Sono e o seu meio-irmão, a morte. Ah, e os dois eram filhos de Nix, a noite escura do início dos tempos, certo? Então assim, eles têm uns irmãozinhos bem interessantes aqui. O outro eu escolhi foi uma sequência que ele faz de Ofélia. Ofélia é uma das personagens de Shakespeare na obra Hamlet. Ofélia é apaixonada por Hamlet, e Hamlet, por milhões de motivos, ele se faz de louco, né? E ele começa a não corresponder o amor de Ofélia, e o pai e o irmão dizem para que ela não corresponda, que ela não pode ficar com Hamlet, enfim. Ela chega num ponto onde esse amor que ela tem, que não é a princípio correspondido, leva ela à loucura. E ela não sustenta essa loucura. É interessante porque na obra Hamlet também se faz de louco para descobrir a verdade. E Ofélia, ela realmente fica louca porque ela não aguenta a rejeição, depois a morte dos seus entes queridos, são muitas coisas. Ofélia é essa delicadeza perante uma vida muito, muito dura. E como ela não sustenta e acaba enlouquecendo, na obra ela se mata. Na verdade, ele fala, né, ele induz, quando ele fala da morte de Ofélia. E a Ofélia, ela é muito relacionada às flores, justamente porque na obra, antes dela morrer afogada, ela está colhendo flores e ela tem uma grande grinalda. E é justamente essa relação da Ofélia com as flores, né, que o Waterhouse vai trazer aqui na obra. Olha só que interessante, são 3 pinturas de Ofélia, a mesma personagem. Então a primeira está ela aqui, a gente vê mais uma vez esse contraste, né, de claro aqui da roupa e o escuro aqui atrás. E as séries de flores que ela vai pegar para fazer sua grinalda, como está descrito na obra. Então, veja, você chega numa exposição e olha para esse quadro, parece só uma mulher deitada. Aí o que a gente faz? A gente dá uma olhada no nome do quadro e vai tentar descobrir quem é esse personagem, quem é essa situação, para que a gente possa curtir mais, né, o quadro que a gente está vendo. Aqui já dei as dicas de que é a Ofélia, apaixonada por Hamlet, que na obra, não aguentando tanto sofrimento, enlouquece e acaba morrendo. Olha só a outra figura que ele faz de Ofélia também. Esse aqui foi pintado em 1889. Essa Ofélia aqui já é em 1910, certo? E aí ele coloca já ela indo, tá vendo? Já tem o rio aqui atrás, uma ponte, né? E a árvore aqui, onde provavelmente ela ia cair, né? Então aqui, e as flores na mão. Então, gente, a dica não é só do Waterhouse, não. Você vê uma mulher, né, rodeada de flores, desconfia que o nome do quadro é Ofélia, tá bom? E aqui eu trouxe a obra, né, um trechinho de Shakespeare, justamente falando da Ofélia. Olha só. Há um salgueiro que cresce inclinado no riacho,
refletindo suas folhas de prata no espelho das águas. Ela, né, Ofélia, foi até lá com estranhas grinaldas, de botões de ouro, ortigas, margaridas e compridas orquídeas encarnadas, que nossas castas donzelas chamam de dedos de defunto e que pastores vulgares dão nome mais grosseiro. Então olha aqui as flores, ela levando, né, e a grinalda aqui atrás, e ela já perto da árvore, né, e refletindo aqui na água as suas folhas, certo? Então é bem o que ele está colocando. Repara a delicadeza dos traços, né? Como parece que a gente está vendo realmente uma cena de sonho. Então essa daqui é a Ofélia dele de 1910. E a outra Ofélia, então, aqui, ó, de 1894, ela já está sentada no salgueiro, ó. Tá vendo? Ela está sentada. Nesse aqui, ela está encostada, né? Ela está indo, digamos assim. E aqui, ela está sentada. Então, na obra, Shakespeare fala assim: quando ela tentava subir nos galhos inclinados para ir pendurar as coroas de flores, aí você fala, meu Deus, o que essa mulher está fazendo aí? Gente, ela estava doida, certo? Ela estava doida. Um ramo invejoso se quebrou. Ela e seus troféus floridos, né, que são as guinaldas, ambos despencaram juntos no arroio soluçante. Então tá ela aqui, ó, um instantinho provavelmente antes de cair. Tá aqui as flores, né, de novo representando, e a água na qual ela vai perder a vida. Aí só para a gente não ficar sem o resto, né, Shakespeare fala da morte dela dessa forma aqui. Suas roupas inflaram e como sereia a mantiveram boiando um certo tempo. Enquanto isso ela cantava fragmentos de velhas canções, inconsciente da própria desgraça, como criatura nativa desse meio, criada para viver nesse elemento, que é a água, né? Mas não demoraria para que suas roupas, pesadas pela água que encharcava, arrastassem infortunada do seu canto suave a morte lamacenta. Então veja que o Waterhouse gosta muito dessa personagem, tanto que ele faz 3 quadros, né, que trazem para a gente momentos diferentes. Então se você olha aqui, né, ela como se estivesse pegando as flores, aqui ela indo em relação ao salgueiro, por algum motivo ela quer botar essas coroas de flores lá, e aqui alguns instantes antes de cair. Legal, né? Aqui vocês já podem começar a reparar algumas características. Veja que as roupas, né, são bem de damas medievais, os traços do rosto, a gente vai começando a ver um certo padrão aqui. O outro tema que ele gosta muito e que ele faz 3 vezes aí já é do mito do rei Arthur, que os mitos arturianos são um tema muito querido por Waterhouse. Ele tem diversos, né? E aqui eu não vou falar desse que é Tristão e Isolda, aqui, que também é do Waterhouse, mas eu vou falar da Dama de Shalott, né? Shalott, que é uma personagem justamente do mito arturiano. Ela é uma dama que recebeu uma maldição. Ela é obrigada a viver dentro de um lugar, né? Lembra que a ilha de Shalott é uma ilha, né? Então ela já está na ilha. Dentro da ilha tem uma torre, ela tem que ficar lá dentro, ela só pode tecer e ela não pode olhar para fora, ela só olha para o mundo através de um espelho. E a maldição é justamente que se ela olhar para fora dessa torre, olhar para fora da janela ali, para olhar diretamente para o mundo, ela vai ser totalmente amaldiçoada. Então a Lady Shalott, ela fica, né, que é a Dama de Shalott, ela fica tecendo constantemente dia e noite dentro dessa sala, né, desse quarto onde ela vive. E a obra, as 3 pinturas que eu peguei aqui, que o Waterhouse faz, são em cima de um poema medieval, certo? E o poema fala assim, ó, e aí a gente vai vendo como ele se baseia, né, na história do poema para poder fazer também as pinturas. Então, mirando-se no espelho cristalino que fica à sua frente o ano todo, sombras do mundo aparecem através do espelho, ela vê a estrada, vê o vento soprar sobre Camelot e às vezes através do espelho vê os cavaleiros trotarem aos pares. Ela não tem cavaleiro leal e verdadeiro, Lady de Shalott. Aqui é justamente ele explicando a maldição dela, né?
Você vê como é legal? Você pega a pintura, aí você pega o nome, aí você vê que isso daí é de um mito, aí você vê que o mito está em cima, que o quadro está em cima de um poema, aí você vai poesia, então a gente já estudou mitologia, simbologia, pintura, poesia, né? Tá vendo como é bacana? É assim que a gente vai estudando, né, esses tipos de assunto, que às vezes parecem desconexos, né? Ao invés de você estudar assim, uma escola, sei lá, de pintura, de cima a baixo, é legal a gente ir tecendo esse conhecimento, né? Fazendo com que o mito fique mais presente, porque você viu a poesia, viu a pintura, então isso tudo vai fazendo com que o conhecimento sedimente mais na gente. É muito mais fácil depois você lembrar desses elementos, porque eles estão entrelaçados e relacionados. Muito mais fácil do que você fazer uma coisa, né, cronológica ali, né, que às vezes fica altamente maçante, né? Então continua o nosso poema, né? Parênteses feito. Vamos voltar para o nosso poema aqui. Mesmo tecendo ela contempla as mágicas visões do espelho. Muitas vezes pelas noites silenciosas vê um funeral com pompas e luzes, e a música volta-se para Camelot. E quando a lua brilha no alto, dois jovens amantes enfim se casam. Estou meio farta de sombras, diz Lady Charlotte, que é exatamente o título desse quadro aqui. Ela lá, estou meio de saco cheio de ficar aqui, só vejo as coisas pelo espelho. E olha o mito, que interessante, né? Ela não pode olhar diretamente para a realidade ou ela vai ser amaldiçoada. E ela tece, né? Essa coisa do tecer, do tecido, a gente tem lá a Penélope, né, que também tece. O tecido, ele é muito as tramas da vida, né, que vão gerando desenhos, que somos nós mesmos. Né? Quando a gente termina, como se a gente fosse uma grande tapeçaria, fosse uma grande obra de arte, onde cada acontecimento da nossa vida é um ponto ali que foi feito naquele tear. E ela está ali tecendo, né? Tecendo a vida, os acontecimentos, mas ela não pode olhar para a realidade de forma direta ou ela vai ser amaldiçoada. Então, de certa forma, é como se ela estivesse prisioneira de um lugar que só deixa ela ver sombras, né? Que ela fala aqui, ó, quando fica à sua frente o ano todo, sombras do mundo aparecem. E aí, obviamente, lembrei de Platão, né? Porque eu estou sempre lembrando do cidadão. Porque Platão diz que a gente vive preso numa caverna, olhando para sombras, né? Agora aqui a Lady Charlotte, ela sabe que ela está vendo sombras e ela sabe que ela não pode olhar a realidade. Aqui é um outro quadro também, né? Que é a Dama Charlotte agora observando Lancelot, quadro de 1894. Então aqui está a Lady Charlotte, a gente vê que ela tem o tear aqui, ó, lembra que aqui ele também está tecendo, né? Três círculos a gente também desconfia, né? Então tá aqui ela fazendo o tear, ela envolta, né, nos próprios fios, digamos assim, e a janela aqui é que a princípio ela não pode olhar para fora. Tá vendo aqui, tá cheio de fio, cheio de novelo aqui embaixo, né? E a princípio ela não pode olhar para fora. Só que olha como o poema vai falando, né? Na margem do rio, ele apareceu no espelho cristalino. Eu tirei umas partezinhas, tá, gente? Que o poema é maior. Tirra-lira cantou Sir Lancelot. Lancelot é o cavaleiro perfeito, é o melhor cavaleiro do rei Arthur, mas não dá para resistir esse cidadão, gente. Ele é lindo, ele é bonito, ele é tudo de bom, ele é tudo de bom. Nem a Lady Charlotte conseguiu resistir. Aí olha só o que acontece aqui. Ela parou de tecer, largou o tear, né, que é exatamente o que ela está fazendo aqui, deu 3 passos pelo quarto, viu o lírio na água florescer, o elmo e a plumagem se virou para Camelot. Voou o tear flutuando ao longe, né? Então o tear sai. O espelho se quebrou ao meio. A maldição caiu sobre mim, chorou Lady Charlotte. Ou seja, ela quebrou esse feitiço, ela olhou para a realidade. Agora que ela olhou para a realidade, a bichinha está amaldiçoada. Amaldiçoada por quê? Porque a vida do jeito que ela conhece acabou. De uma certa forma, a gente pode interpretar como a gente preso na matéria, na vida cotidiana, nas coisas ali do dia a dia, sem saber quem somos, sem poder olhar as coisas. E quando você olha para a realidade,
agora você foi amaldiçoada, porque você nunca mais vai voltar a ser a mesma pessoa, você nunca mais vai ver a vida do mesmo jeito, você nunca mais vai conseguir viver preso dentro dessa torre e olhando a vida pelo espelho, né? Só o reflexo das coisas. É um pouco a saga do filósofo, de quem quer saber as coisas, quem quer conhecer as coisas de verdade, né? A gente está fadado a ter que largar tudo para trás no momento que a gente olha a realidade de frente. E continuando o nosso poema, vem o último quadro da Dama de Shalott, né? Ela foi amaldiçoada, então ela sai, ela sabe que vai morrer, né? Então ela entra numa canoa e vai indo em direção a Camelot. Descendo o extenso e turvo rio, como algum vidente em transe, vendo toda a sua miséria, com o rosto paralisado, ela olhou para Camelot. E ao fim do dia soltou as correntes e se deitou. O amplo rio levou para longe Lady de Shalott, né? E ela chega morta, né? Então olha só os elementos do quadro aqui, que interessante, ó. Ela segurando a corrente. Você olha para o quadro e você fala, é uma moça andando de barco, né? Então, ó, desconfia, não é só uma moça. Esses caras, gente, quando eles escolhem um tema, não é à toa, certo? Eles sempre têm um motivo para fazer isso. Então, você olha um cara bom fazendo um quadro desse, a gente vai procurar saber quem é, né? Então, tá ela aqui, ó, com a corrente que ela larga, né, que ela quebra. Aqui tá o tear, tá vendo as situações lá que ela estava tecendo enquanto estava presa, ela leva a tapeçaria ali junto com ela, e ela tem 3 velas aqui dentro, ó, e 2 já estão apagadas, é como se fosse, né, o tempo de vida dela que está acabando. E olha a postura, né, quando ela olha assim para frente, não é uma coisa de dor, né, dolorido, é que a gente percebe esse sofrimento dela, né? Por quê? Porque ela sabe que ela foi amaldiçoada e que ela está indo para o seu fim derradeiro. E aqui é interessante, a gente não precisa ficar com pena dela não, tá? Por quê? Porque simbolicamente, no momento em que você olha, deixa de olhar a vida por espelhos. Vai ter uma experiência própria e ver a realidade, você morre simbolicamente, né? Para essa vida que você tinha, para poder renascer, para a vida que você vai construir a partir de então. Então aqui a morte, não é à toa que a morte, desde Thanatos lá no primeiro, ela sempre vai estar relacionada às grandes iniciações, né? A gente morre para o passado, por exemplo, para poder viver o futuro, ok? Bonito, né? Espero que vocês estejam gostando. Então vamos lá. Aqui um outro que ele traz então, que é Eco e Narciso, né? O mito de Narciso, as pessoas são muito curiosas com ele, né? Porque tem essa coisa de que Narciso acha feio aquilo que não é espelho, né? A música aí falando desse mito, as pessoas são muito curiosas. Só fazendo uma análisezinha rapidinha aqui, ó, você vê que existe um equilíbrio aí na pintura também, né? A gente olhou, falou, nossa, cara doido é esse, olhando aí, essa menina olhando, aí a gente foi lá no título, viu Eco e Narciso, a gente deu uma pesquisada e viu que são 2 figuras míticas, né? E ele faz uma pintura, então, dessas figuras, trazendo essa harmonia que eles dizem que essa escola pré-rafaelita também, né, vai sempre tentar trazer essa leveza. E como é que ele monta? São 2 volumes que a gente fala, né, que é esse volume aqui que é Narciso e esse aqui que é Eco, que eles fazem eles se contrabalanceiam, eles se harmonizam. E você tem uma dica aqui, ó, que é essa árvore bem no meio do quadro. Então você tem essa árvore, ela também se balanceia com essa e com essa aqui. Então você tem vários pontos para dar essa harmonia, né? E aí os pontos de clareza são os humanos, né? As figuras humanas que estão aqui, e os pontos mais escuros são justamente as plantas aqui atrás. Procurar por esse contraste sempre ajuda a gente a entender a obra. Outra coisa também dentro dos detalhes, né? Aqui são folhas de narciso. Faça isso quando você for ver um quadro, sabe? Tenta olhar, não olha só o que chama atenção. A primeira coisa que você vai ver é isso, são 2 figuras. Mas tenta dar uma olhada no que tem a mais. Às vezes você já consegue definir, né, ver direitinho a história, só prestando um pouquinho mais de atenção. Ó. Então você vê
Narciso está olhando aqui nas águas, né, onde ele vai apaixonar por si mesmo. A mãe, né, quando viu que o filho era muito bonito, levou ele para Tiresias. E Tiresias, né, que é um vidente, ela perguntou: ele vai viver muito tempo? E ele disse: ele vai viver enquanto ele não vê a si mesmo. E aqui ele está vendo a si mesmo pela primeira vez e se apaixona pelo que ele vê refletido nas águas, né, refletido aqui na matéria. Ele estava caçando, por isso que você tem aqui atrás, ó, tá vendo? Uma espécie de um chapéu, e aqui as flechas. Ele encontra essas águas puras e cristalinas justamente quando ele está fazendo uma caçada com os amigos e ele se distancia do grupo. E aí ele está sozinho ali. E essa moça, Renata, quem que ela é? Gente, ela é a Eco. É dessa história de Eco que vem que a gente fala de eco. Sabe o eco? Você fala eco, 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 né? Que a gente grita na gruta, oi, 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 oi. O nome vem justamente daí, porque diz que Eco era uma ninfa muito, muito tagarela, muito tagarela. E eu não parava de falar, tipo assim, parece eu dando aula, né? Não para, fala, fala, fala. E um dia Zeus pediu para Eco ficar conversando com Hera enquanto ele dava uma fugida, porque Hera, que é a esposa de Zeus, ela é muito ciumenta. E não deixava, tipo assim, não ia deixar o Zeus sair para aprontar, né? Então Zeus distrai Hera e coloca a Eco para ficar conversando com ela. Quando Hera descobre que ela está sendo enganada, ela joga essa maldição aí para Eco. Ela fala: ah, é isso que você está fazendo, então você nunca mais vai falar uma coisa sua, você vai repetir, só conseguirá repetir o que os outros falam. E aí surgiu Eco. Eco repete sempre o final das frases que os outros falam. E Eco, quando está saindo chateadíssima do Olimpo com essa história, né, ela olha para Narciso e se apaixona por ele. Então ela já está com essa maldição, né? Ela só fala o final. Inclusive tem uns poemas bem bonitos, assim, de Eco tentando falar com Narciso de que está apaixonado por ele, né? E ela não consegue se expressar direito porque ela está sempre falando só o final, né? Aí Eco se apaixona por Narciso, só que Narciso não dá bola para ela, não dá bola para ninguém. Gente, um monte de ninfa, de gente lá apaixonada por Narciso e ele não dá bola para ninguém. Eco vai ficando numa tristeza tão grande, tão grande, tão grande, que ela para de comer, para de beber e morre, né? E quando ela morre, as outras ninfas vão e pedem por justiça. Eles falam: não é certo isso, Narciso não aceita ninguém, Eco era tão bacana, gente boa pra caramba, e ele não deu a mínima bola, a menina morreu aqui. Aí Nemesis vai lá e fala: então eu vou fazer com que Narciso tenha um amor impossível também, né? Já que ele é um amor impossível para os outros, eu vou fazer ele experimentar do seu próprio veneno e eu vou fazer com que ele então tenha um amor impossível. Aí ele sai para caçar, né? E quando ele olha para a água, ele se apaixona pela sua própria imagem no espelho. Um amor impossível, por quê? Porque ele olha ali na água e fala: meu Deus, que ser lindo! Aí ele entra, ele tenta pegar a imagem, tocar naquele ser e ele não consegue. Até o ponto dele também acabar morrendo de amor pelo próprio Narciso. E aí ele se transforma na planta Narciso, que é essa florzinha que está aqui, ó, tá vendo? Aqui são narcisos, que é uma planta que vive pouco, que Narciso no mito, né, também ele morre muito jovem. É uma planta que morre pouco e é uma planta venenosa, né? Interessante isso, justamente assim, o cuidado que a gente tem que ter, né, com essa beleza excessiva, e no caso da planta, no caso do próprio Narciso. Tem várias interpretações possíveis, né? Uma delas é justamente isso de você se apaixonar por você na matéria, porque a água parada normalmente simboliza o mundo material, né? Então ele se apaixonou por essa expressão. E quando você se identifica com a matéria, aquilo que você é também morre. E o que faz com que ele chegue a esse ponto? A sua própria vaidade, o seu próprio orgulho, achar que não existe ninguém no nível dele, que ninguém merece o amor dele. Toda essa situação, né, de uma série de defeitos, de se achar o máximo mesmo, né, vão levando ele
para essa situação última, onde ele se identifica com o passageiro, que é a sua imagem, né, e não ele mesmo, e aí o ser morre no sentido de que ele não consegue mais se expressar. E aí ele vira uma flor, né, que é a licença poética aqui da mitologia grega, certo? Gente, eu acho que eu vou ter que fazer um outro vídeo, porque tem muito mais material de arte falando de mitologia aqui do próprio Waterhouse. Mas hoje eu vou fechar o nosso conteúdo por aqui. Espero que tenham gostado e que, além de conhecer um pouco mais de mitologia, tenha ajudado vocês, né, a poderem entrar um pouco mais nessa coisa gostosa de entender mais das obras de arte que a gente pode ter contato. Hoje em dia na internet tem muita coisa, mas a gente tem que saber um pouquinho para poder apreciar melhor, ok? Então espero que tenham gostado e nós nos vemos no nosso próximo encontro.